Fala pessoal, aqui é o engenheiro Rafael da RR Engenharia e eu vou te apresentar o nosso treinamento de Revit estrutural, que eu sou instrutor junto com o engenheiro Renan. Aqui eu vou mostrar como você chegar nesse resultado final que você vai ver, entre outras informações que você vai gostar demais, tá bom? Vamos lá. No nosso treinamento nós mostramos como você desenvolver toda a modelagem desses elementos estruturais, começando pelas fundações, as vigas, pilares, as nossas lajes maciças e pré-moldadas, as nossas escadas tipo fundo reto para esse projeto, mas nós temos módulos que trabalhamos escadas especiais também, os nossos reservatórios feitos com paredes em concreto armado, você pode utilizar esse caso também para reservatórios enterrados, semi-enterrados, e também algumas informações como aberturas em lajes, que a gente detalha toda a sua estrutura dessa laje em si com abertura, completamente aqui dentro do Revit, beleza? A modelagem completa desses elementos é feita de forma nativa no Revit e também com a utilização de rotinas, não só para a sua geometria em si, mas também aqui para as suas armaduras, que é o caso que eu vou mostrar para vocês agora de como utilizar uma dessas rotinas. Inclusive, vou mostrar duas, né? A primeira aqui para o pilar, vou até excluir a armadura desses dois pilares para demonstrar, apagar esse nosso estribo. Eu vou seguir aqui na nossa rotina de pilar retangular, que é esse aqui. Ele vai abrir a rotina, seleciona o pilar que eu quero modelar a armadura, faço toda a configuração das armaduras longitudinais, dos cantos nas faces, depois das armaduras transversais, determinando o seu diâmetro e espaçamento entre si. Se eu quero que tenha um estribo suplementar, quando a gente tem aquelas barras na face, e também se ele tem continuidade, né, para garantir o nosso traspasso. Executo, aguardo a rotina processar, vai abrir aqui esse nosso aviso, que eu posso selecionar, caso eu queira, as armaduras da barra da face que eu não quero que passe para o próximo nível. Isso acontece quando a gente tem uma redução da área de aço do pilar, quando a gente passa de pavimento para pavimento, né? Normal isso acontecer. Mas caso você não tenha, a gente pressiona a tecla ESC e a rotina aqui processa a armadura. Posso utilizar a rotina para o próximo pilar, ou também seleciono o pilar, vou no comando propagar vergalhão, seleciono aqui o meu pilar em si e concluo. Vai ficar dessa forma, tá bom? Outra rotina muito interessante, para fundações profundas, eu tenho aqui uma rotina para armar um bloco sobre duas estacas. Aí você pode perguntar, Rafael, mas nesse projeto só tem sapata. Mas calma, a gente também tem outros módulos. Inclusive um módulo de fundações profundas, que é esse aqui. E não se preocupe que a minha planta de locação não está finalizada, vou finalizar com vocês agora com alguns cliques. E também eu vou finalizar o meu detalhamento do meu bloco sobre duas estacas e a modelagem das suas armaduras. Inclusive, vou deixar aqui essa escala do meu bloco sobre duas estacas, com a escala 1:30, o seu 3D, para ficar mais fácil e deixar mais próximo aqui do detalhamento, para vocês observarem, tá? Primeiramente, vamos trabalhar a parte aqui da confecção das suas armaduras. Vou voltar, armadura bloco sobre duas estacas, ele vai abrir aqui a rotina, é uma rotina muito completa, pessoal, você vai ver que vai abordar todas as armaduras. Quando a rotina abrir, você seleciona aqui o bloco, determina aqui o diâmetro das estacas, que é 35 centímetros. O diâmetro das barras dos estribos na vertical vai ser de 12,5 com 20 centímetros de espaçamento. O diâmetro dos estribos na horizontal vai ser 10 milímetros. Falei 10 centímetros aqui, mas é 10 milímetros, tá, pessoal? Perdão. O espaçamento entre si vai ser 15 para a minha armadura do estribo na horizontal. O diâmetro das minhas barras de distribuição, que ficam aqui na parte superior do meu bloco, vai ser de 8 milímetros mesmo, a cada 15, com um comprimento de gancho de 35. O diâmetro das minhas barras principais, que são aquelas que ficam logo sobre as minhas estacas, bem sobre elas mesmas aqui na face inferior, vão ser aí um diâmetro de 16 milímetros com 7 barras, um comprimento de gancho de 35, o diâmetro das barras principais de amarração de 8 milímetros com esse comprimento de gancho. Seleciono tudo, depois eu sigo aqui em executar, ele vai executar aqui as nossas barras logo ao lado. Veja como é muito rápido e para um tipo de armação como esse que é bem avançado, pessoal, a gente consegue ter um ótimo resultado também, tá bom? Sobre o detalhamento desses elementos estruturais. Aqui ao lado eu tenho o seu detalhamento, parte dele finalizado, e aqui acima ó, a gente não tem finalizado essa nossa vista em planta do bloco. A gente vai clicar duas vezes em cima, essa minha barra em si eu vou detalhar ela, eu posso seguir dentro da aba estrutura, aliás, estrutura não, anotação, esse comando detalhe da curvatura, que é um comando novo implementado nessa versão do Revit 2024, em que eu clico sobre o formato da armadura, aliás, minha armadura, e ele cria o formato já automaticamente. Veja só que sensacional isso, pessoal. A gente já tem o formato confeccionado, com as cotas das suas dimensões e também a sua identificação já lançada. E, claro, isso aqui já não vem nativo do Revit configurado para essa melhor visualização. No template da RR Engenharia, a gente já deixa pronto para você ter um resultado maravilhoso aqui, só com um clique. Vou clicar aqui, deslocar a minha identificação mais abaixo e alterar
para uma identificação com espaçamento 1:50. Então a gente consegue ter toda uma produtividade utilizando esses novos comandos do Revit, alinhado com as rotinas Dynamo que são exclusivas da RR Engenharia e só nós temos. Aqui no Brasil, só nós temos essas rotinas para a confecção das armaduras, tá bom? Vamos lá para a nossa planta de forma, aliás, planta de locação. Aqui ao lado a gente tem ela, certo? A gente sabe que uma planta de locação ela é composta pelas identificações dos elementos, a verificação dos elementos estruturais que fazem parte da fundação, que são as estacas, os blocos, tudo isso. E a gente tem aqui as cotas também, que mostra a locação com base nos eixos. O que a gente vai fazer? Vai clicar 2 vezes sobre para poder editar o detalhamento. Vamos seguir aqui em propriedades e modelo de vista e selecionar um modelo de vista para a planta de locação. Veja só, com um clique, como vai ficar tudo isso já automatizado com tudo que eu preciso. Eixos, cotas, identificação, coloração aqui das minhas estacas, conforme eu quero. Tudo isso automatizado graças ao meu template, né? Porque a gente precisa de uma produtividade para a confecção desses detalhamentos em si. E bem, aproveitando, falando disso, pessoal, a gente tem uma rotina, falando de automatização, que é muito importante que a gente use, que aqui é uma rotina extra, que conforme a gente trabalha a modelagem de novas armaduras, como eu fiz agora, é ativar ela, que é a partição da armadura por diâmetro, que é uma configuração que manualmente demora um pouco, eu tenho que selecionar cada armadura e atribuir uma partição, e com apenas um clique eu já consigo configurar tudo. E graças a isso, eu tenho uma tabela totalmente já configurada para as minhas armaduras. E já falando sobre tabelas, não só vive um projeto de uma boa apresentação, de bom detalhamento, e também de uma modelagem 3D, mas também do maior nível de informações que você consegue extrair do projeto em si. Porque na verdade essa é a metodologia BIM. A premissa dessa metodologia, que é a metodologia BIM no caso, é extrair o máximo de informações conforme você modela, conforme você trabalha e tudo mais. Então, pensando nisso, a RR Engenharia trouxe aqui mais de 50 tabelas para você trabalhar. Tabelas para extração de quantificação de concreto, de aço, que você pode trabalhar de múltiplas formas possíveis, de forma completa também, que você consegue extrair quantificação de materiais como sarrafo, barrote, desmoldante, arame recozido, espaçadores, compensado, madeirite, tudo aquilo que é importante na execução lá da carpintaria, no momento da execução do projeto. Tabelas diversas, aqui nessa plancha nós temos de estacas, ó. Tabelas de estacas, que eu mostro a questão do tipo da estaca, a profundidade, a quantificação, o diâmetro, tudo isso. Eu tenho também mais abaixo o volume de escavação, para todos os elementos de fundação, inclusive a gente tem para as vigas do baldrame, que é muito importante também. Ó, aqui na minha prancha, resumo de escavação das estacas, resumo de escavação dos blocos de coramento, tudo isso eu tenho aqui. Eu tenho tabelas de elementos para meus blocos de coramento, paredes de concreto, pilares, sapatas, vigas, tabelas de custo, tudo aqui para você conseguir extrair o maior custo possível do seu projeto. Inclusive eu tenho aqui na minha prancha essa tabela da relação de aço dos blocos de coramento e também das minhas estacas, em que já é a armadura aqui, o seu diâmetro, quantidade de barras, o peso e o valor. Esse valor eu consegui realizar a inserção de um parâmetro do custo do quilo do aço, que eu posso definir aí entre aço CA50 e CA60. Faço a multiplicação, eu tenho aqui o valor do custo. A mesma forma para o concreto, eu inseri a informação do parâmetro, no caso o parâmetro de custo do metro cúbico bombeado, e eu tenho essa informação em reais, no final do valor do metro cúbico do concreto. Isso você pode modificar conforme a sua necessidade, tá bom? Sem falar as tabelas, nós temos as nossas legendas, né? Que são legendas prontas para você conseguir realizar a inserção dentro do seu projeto. Legendas aqui como cobrimento mínimo, nós temos aqui para os blocos e também para as estacas. A legenda das armaduras, conforme a cor da armadura, eu sei qual é o diâmetro. E isso é muito importante, principalmente lá para a minha vista 3D, que está aqui, veja só. Inclusive aqui eu vou deixar um para 20, que é original, né? Aqui para o lado, dessa maneira. E como eu estava dizendo, conforme eu já olho a cor da armadura na vista 3D, eu já sei aqui qual é a armadura que vai estar lá, o diâmetro dela, tá? E bem, essa questão aqui do nosso trabalho no Revit. Vou trazer para vocês exemplo de algumas pranchas que nós conseguimos confeccionar aqui no nosso módulo número 3 de fundações, no nosso módulo 2024 no caso. Eu tenho a nossa prancha do pavimento tipo 1, em que eu trago a nossa planta de forma. Inclusive essa planta de forma, ninguém tem um nível de entrega igual a esse tipo de apresentação. Olha só a confecção como fica, excelente, sensacional. Inclusive ela é feita apenas com um clique, a partir de uma rotina Dynamo que o Renan desenvolveu, que é essa aqui, gerar a nossa planta de forma. Eu tenho todo o detalhamento das minhas vigas,
a viga e a seção, viga e a seção, tudo com a metodologia utilizando o Revit, as nossas tabelas de aço com custo, tabela aqui da forma, resumo de concreto das vigas, resumo de aço das vigas do pavimento tipo, com toda a questão dos formatos das armaduras, com suas dimensões, as notas, cobrimentos, características do material. E aqui abaixo, pessoal, veja só, eu tenho a minha escada, né? A planta de forma da escada, eu tenho aqui o detalhamento das suas armaduras, o 3D para você ter uma boa visualização, a sua tabela do volume de concreto e aqui a sua armação. Pessoal, sensacional isso aqui, para você entregar para o seu cliente, não é? Outra prancha que eu gosto muito é justamente essa do detalhamento dos pilares. Ela é uma prancha que eu demorei um pouco para confeccionar, justamente porque não demorou pelo trabalho em si de executar, mas pela criatividade em fazer algo desse tipo. Aqui eu trabalhei o detalhamento dos pilares em si, de todos os níveis, começando pelo térreo, e logo mais acima do detalhamento eu deixei uma vista 3D, que mostra visualmente quais os pilares que eu estou detalhando. Logo abaixo da vista 3D tem esses pilares agrupados, né? E logo ao lado eu tenho também as tabelas para quantificação. Tanto quantificação como orçamentos, formatos, tudo aqui. Tudo. Do térreo, pavimento tipo 1, tipo 2, tipo 3 e por último aqui da cobertura que segue lá para o meu reservatório elevado, tá? E todas as tabelas necessárias, legendas, corte, tudo isso para você. Outra prancha muito interessante que eu vou trazer como exemplo é essa aqui da tampa do reservatório. Eu tenho aqui toda a questão do detalhamento das armaduras horizontais das paredes em concreto armado. Fica sensacional esse detalhamento. Das armaduras verticais que são das paredes, tanto dessa parede quanto essa aqui também. Eu tenho da nossa planta de forma da tampa do reservatório. As armaduras da laje da tampa, que tem aqui o detalhamento da armadura da abertura. Olha só que sensacional, pessoal. E aqui um 3D ao lado para o pessoal entender como funciona esse posicionamento das armaduras, tá bom? Tudo isso aqui para vocês. Beleza? Deixa eu ver aqui agora a nossa outra prancha. Deixa eu abrir essa aqui para vocês. Eu vou fechar todas as da minha vista. Fundação profunda onde eu estava. Eu tenho outro módulo que eu trabalho essa prancha de uma cortina de estacas, utilizadas aí para uma contenção, em que eu tenho toda a modelagem das minhas vigas de coroamento. Deixa eu abrir até a vista 3D aqui para vocês. Toda a modelagem das estacas com as vigas de coroamento. Veja só, tudo isso. Consequentemente, eu tenho toda a minha prancha também detalhada, com 3D de cada corte de aterro. Mais ao lado, eu tenho um corte aqui do solo, com o posicionamento da estaca, detalhamento estrutural da estaca, o corte onde eu mostro aqui o posicionamento de cada estaca, de cada continuidade. Tudo isso para você apresentar ao seu cliente, né, pessoal? Isso aqui é sensacional, principalmente com projetos diferenciados como esse aí, beleza? Temos módulos aqui de um bloco sobre 3 estacas, que é um elemento um pouco diferenciado por conta da sua geometria. Consequentemente, a inserção da sua armadura é um pouco diferente. Mostra o passo a passo de como chegar nesse resultado final. Temos escadas especiais, como escada flutuante, escada plissada. Entre outros vários módulos para você ter lá a sua visualização. Temos uma piscina aqui como exemplo de um resultado que você consegue chegar. Uma piscina com formato circular, um spa, prainha, seu fundo, veja só. Esse nível de detalhe você não consegue chegar sem o Revit, pessoal. Por isso que eu falo que é sensacional. E aqui o nosso detalhe das armaduras nas tabelas. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui para vocês. Ah, sim, eu tenho uma prancha aqui de laje pré-moldada. O pessoal pede muito. Eu tenho toda a questão do detalhamento da planta das vigotas, toda a disposição, identificação das vigotas, da tela pop, que é a nossa folha tela pop. Veja só, com a armadura negativa. Eu aponto também o traspasse aqui dessas folhas. Eu tenho um corte esquemático na vista 3D, né? E mostro toda a questão do apontamento dos elementos. Dessa forma. Informações de montagem também na vista 3D, legendas, tudo isso. E olha só aquela nossa tabela de vigotas treliçadas. Tudo aqui para você utilizar automaticamente conforme você trabalha. Tá bom, pessoal? E bem, passado isso para vocês, agora eu vou apresentar um pouco do nosso treinamento, né? Quem somos nós, para falar a verdade, da RR Engenharia e tudo mais. Deixa eu abrir aqui, F5, deixa eu abrir também a visualização da transmissão. Pronto, vamos lá. Quem é a RR Engenharia? A RR Engenharia é uma empresa fundada desde 2018, por mim, engenheiro Rafael e engenheiro Renan, mais uma vez. Quem confeccionou as nossas fundações, não, perdão, quem confeccionou aqui as nossas rotinas foi o Renan. Ele fez do zero todas elas e eu apliquei aqui o nosso fluxo de trabalho.
E o nosso treinamento em si, ele vai contar aí com 140 horas de carga horária, de aulas gravadas. O treinamento em si é totalmente vitalício. O template que você vai ter acesso sem nenhum custo adicional, ele vai estar incluso para você. Nós vamos disponibilizar mais de 50 rotinas Dynamo e já contamos com mais de 3 mil alunos. E você ainda vai ter acesso à questão do nosso grupo no Telegram, que é a nossa comunidade, que você vai poder fazer network, interagir com a gente e tudo mais. Temos alguns depoimentos dos alunos. Aqui o primeiro eu acho muito interessante, ao que ele fala: eu virei aluno de vocês depois que vi uma vaga em uma grande empresa, um escritório aqui no Ceará, que abriu uma vaga só para quem dominava Revit estrutural, ou seja, ele foi contratado na empresa no Ceará para quem dominava Revit estrutural, ele aprendeu conosco e conseguiu a vaga. Temos aqui mais relatos do Douglas, que ele falou aqui, olha só que sensacional: aumentou meu faturamento e diminuiu demais o tempo de entrega. O outro, logo mais abaixo, concordou também. Para ele foi da mesma forma. Então, pessoal, essa é a nossa missão, tá? Você conseguir aumentar seu faturamento com um nível de entrega melhor e em menos tempo. Beleza? Sobre o nosso treinamento, o primeiro módulo conta com 4 aulas, que você vai ter aí toda a informação de como ter acesso ao curso, o tutorial de como tirar dúvidas, dias e horários em que a nossa equipe vai te atender para tirar as dúvidas, link para a comunidade dos alunos lá no Telegram. O módulo 2 são 8 aulas, que são mais informativos, que nós mostramos como fazer o download dos arquivos, que é o template, as rotinas, o projeto em PDF, os arquivos em Revit, você vai ter todo o arquivo finalizado, a explicação geral com o Renan sobre as rotinas Dynamo, o tutorial de instalação das rotinas, o tutorial de instalação dos complementos, que são alguns arquivos complementares que você precisa. No módulo 3, nós já começamos as nossas aulas. São 53 aulas e nós mostramos como lançar os elementos, fazer a armação deles de forma manual e automática pelo Dynamo, o detalhamento de cada um deles, das plantas de forma, locação e elaboração das pranchas que eu mostrei para vocês, tá? No módulo 4, projeto de fundações, a mesma coisa, lançamento, a armação dos elementos com as rotinas, manualmente quando for o caso, o detalhamento, confecção de plantas de locação e também a elaboração das pranchas. O módulo 5, a nossa contenção, cortinas com a cortina de estaca, a mesma coisa, só que a diferença dos outros módulos anteriores é que nós lançamos aí o sólido topográfico, que é o solo, beleza? O módulo 6 e 7, que são os treinamentos da versão 2023 e 2022 do Revit, que a gente tem lá um treinamento conforme a versão do Revit, conforme ele vai atualizando, a gente atualiza o treinamento e tem essas aulas a mais. Eu aconselho que você assista, porque tratamos algumas inserções de armaduras manuais, que é um pouco diferente do que a gente faz, mas dependendo da situação é interessante você saber. Então a gente fala para vocês assistirem também, tá? Módulo 8, dúvidas frequentes, temos 12 aulas lá, que nós vamos mostrar para vocês as dúvidas principais, que o pessoal pergunta bastante. Lá tem um passo a passo como você resolver de forma fácil e rápida. Módulo 9, módulo de fundações extras, que nós tratamos lá blocos, estacas, blocos de divisa e também tubulão. Escadas especiais, escada prissada e flutuante, que eu já mostrei a prancha. O módulo de reservatórios, que nós mostramos toda a questão da modelagem dos elementos em si, a armação das paredes, da laje, detalhamento da planta de forma, locação, da parede, elaboração da prancha, tudo isso. E os nossos módulos aqui a mais que nós temos, por exemplo, a interação entre o Revit e o TQS, que o TQS ele tem um plugin que permite essa comunicação direta entre os softwares, permitindo assim uma exportação e importação otimizada. Nós mostramos em 4 aulas como desenvolver isso. E agora os nossos bônus: TQS na prática com o professor Rangel Laje, EBERIC na prática também com o professor Nivaldo de Maria, patologias em fundações com o professor Vinícius e também com o professor Vinícius desvendando as contenções. Beleza? E bem, o nosso treinamento completo ele conta com 140 horas de carga horária, ele vai emitir um certificado ao final de 140 horas, e você tem 7 dias de garantia para pedir reembolso, caso você ache que o nosso treinamento não vai lhe atender, tá bom? Então, durante todo esse período, a qualquer momento você pode pedir reembolso, e nós não vamos perguntar nada por que você pediu reembolso, beleza? Então é isso, não fique de fora e venha para a família da RR Engenharia. Se você quiser ter mais informações sobre os nossos conteúdos, o nosso treinamento, aqui embaixo na descrição tem um link. Basta ir lá e acessar, beleza? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.